Bem-vindos. Olá. Bem-vindos a mais um ITK Conecta. Eu estou fixando o comentário aqui, por isso que eu estou ajeitando. Aqui. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre... Estamos tendo que dividir a tela, vou ver se assim fica. Agora melhorou. Vamos falar mais um pouquinho sobre a criança ferida, né? Hoje, bastante sobre esse tema, os traumas da infância, os reflexos no presente. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Enquanto a gente espera as pessoas chegarem, só para vocês que já estão aqui, não sei quantos de vocês já acompanham o ITK Conecta. A gente tem feito uma série de lives, tanto nesse horário das 19, vocês viram que tem um horário das 18 também, com lives com a Kiki, com a Cristine, com a Janaína, sobre diversos temas, além das lives de meditação. Então a gente está procurando sempre trazer um conteúdo que possa agregar, né? Pra gente trocar uma ideia, bater um papo aqui na página do ITK. E no ITK Conecta a gente sempre procura trazer uma reflexão ou um tema de algo que vocês nos pedem. Então sempre que vocês tiverem alguma sugestão de tema, enviem para a gente, que o nosso objetivo aqui é fazer um bate-papo sobre algum assunto ou sobre algo que vocês queiram falar, para que de alguma forma a gente possa contribuir. Então é muito bom estar aqui com cada um de vocês. O ITK Conecta, ele é mais curtinho, né? E a gente sempre coloca a caixinha de perguntas. As perguntas já estão aqui separadas no meu celular, algumas pessoas mandaram no nosso direct. A gente vai responder. A gente vai deixar os comentários também ligados. Se vocês se incomodam com comentários, só vocês clicarem aqui no meio da tela que eles vão abaixar. Mas a gente vai deixar eles ligados para caso alguém queira enviar uma pergunta agora durante a live. Se der tempo, a gente vai respondendo também, tá bom? Vamos começar falando um pouquinho sobre os traumas da infância e os reflexos no presente. Para quem já acompanha o ITK Conecta, na semana passada eu e o Bruno a gente falou um pouquinho sobre criança ferida. E na segunda-feira agora dessa semana a Carla falou já um pouquinho sobre esse tema, os traumas da infância e os reflexos no presente. O que acontece? Quando a gente fala criança ferida, não necessariamente a gente está se referindo à infância, né? A criança é um nome que a gente usa. Em breve eu e o Bruno também vamos ter uma mentoria sobre isso, mas são estados do ego e a gente usa dentro da psicologia transpessoal essa nomenclatura de criança, mas ela se refere a qualquer momento do seu passado. Então hoje, não importa a idade que você tenha, 18, 10 anos, 90 anos, qualquer momento do seu passado, de hoje, passado, é uma criança e pode ser uma criança ferida. Na infância, é um momento onde geralmente a gente tem muitas crianças feridas, né? Por quê? É uma fase de descoberta, é uma fase de aprendizado. A criança, ela precisa sim ser acolhida e muitas vezes não é dessa forma que acontece. Por isso, na infância pode ter algumas crianças feridas. E o que acontece? Porque essa relação, né, dos traumas na infância, do passado, com o momento presente, o momento atual. Vocês provavelmente já ouviram a gente falar aqui no ITK, eu tenho certeza que eu já falei em algumas lives e sei que outros terapeutas já falaram também. O que disparam as nossas memórias, né? Pessoas, fatos e lugares. E a questão é que nós estamos rodeados de pessoas, vivenciando fatos e vivendo em lugares. Ou seja, o tempo todo essas nossas memórias estão sendo estimuladas a serem disparadas, né? E a vida, a forma que nós seres humanos temos de experienciar a vida aqui é através dos sentimentos. Então, quando você fala eu gosto ou eu não gosto, é porque você tem um parâmetro de algo
que mexeu com você, e isso é através dos seus sentimentos. E muitas vezes esses sentimentos, lá na sua infância, num momento do seu passado, aconteceu algo em que você deu um significado de medo, talvez um significado de tristeza, talvez um significado de raiva, e que hoje, vivenciando uma situação que te remete a este momento do seu passado, não importa qual passado, você vem com essa mesma sensação que você teve naquele momento da sua vida no passado. E aí, por isso, esse reflexo desse trauma na sua infância, hoje na sua vida atual. O Bruno vai dar alguns exemplos para vocês do que a gente está falando, e depois a gente vai para as perguntas. Muito interessante isso que o Rafa fala, principalmente na questão dos reflexos que isso tem na nossa vida hoje. Por quê? Olhar para traumas, para essas situações que aconteceram no passado, e elas podem estar na infância ou não, olhar para essas questões que estão no passado não tem por objetivo fazer você sofrer. O objetivo não é olhar para isso que aconteceu e você ficar se torturando. Como foi difícil, Não é esse o objetivo. O objetivo é perceber de que forma olhar para isso que aconteceu me ajuda a seguir daqui para frente. De que forma olhar para isso que aconteceu me dá mais recursos para agir daqui para frente. E como são esses reflexos? Eu sempre gosto de dar alguns exemplos de coisas que acontecem. De repente, alguém fala uma coisa para você que é mais ou menos desse tamanho assim. Suponhamos que tenha tamanho 1. Você não entende por quê, fica com muita raiva e dá uma resposta maior do que isso. Então, de repente, a pessoa falou algo com você que você não gostou e você ficou com tanta raiva que você bate a porta, que você grita, que você briga, e depois você pensa assim: parece que não precisava de tanto. Não justifica uma resposta desse tamanho por uma coisa que aconteceu. Ou, de repente, você chega num lugar e você sente muito medo, por exemplo, e vai fazer algo e você se sente muito medo e se sente completamente travado. E depois você reflete: não tem muita justificativa, não tem muita explicação isso que eu estou vivendo ou isso que eu estou sentindo. É de um tamanho muito maior do que a situação que está acontecendo. Então, esses são alguns exemplos de reflexos que podem vir de situações lá do passado. Lá no passado eu tive uma situação de raiva, por exemplo, que não foi bem administrada, e de repente, a hora que algo acontece hoje e de alguma forma me lembra, me remete a uma situação parecida, eu respondo a essa situação, aquela que aconteceu anteriormente, aquela que aconteceu antes e aquela que aconteceu antes. Porque são todas experiências que estão de alguma forma conectadas. Então, olhar para esse tipo de situação no nosso passado nos dá recurso para seguir daqui para frente. Quando a gente olha para um trauma, para uma situação difícil, o objetivo não é mudar o que aconteceu. É impossível mudar o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Agora, o que nós podemos fazer é, daqui para frente, o que é que eu posso fazer? De que forma eu escolho agir? Agora que eu tenho consciência dos reflexos disso na minha vida. Quando eu tenho essa consciência, eu posso olhar para as coisas como elas realmente são. Porque quantas vezes nas nossas vidas a gente está numa situação e a gente tem a impressão de que aquilo é o maior problema do mundo e que a gente nunca mais vai conseguir sair daquele problema, que aquilo não tem jeito, é o fim, nunca mais eu dou conta disso. E de repente, quando a gente começa a olhar para aquilo, do tamanho que tem, da verdade que é, como é, parece que as possibilidades surgem. Então esse é o nosso objetivo, olhando um pouco para esses reflexos do nosso passado hoje. Certo? Para entender um pouquinho também isso que o Bruno está falando, quantas vezes, por exemplo, você reage de uma forma ou tem uma reação que você fala, por quê? Que nem você entende por que você teve essa reação ou agiu daquela forma, né? É o que a gente chama de agir no automático. O que acontece?
O seu mecanismo de defesa entende que aquela é a forma que você tem de funcionar para se proteger, para defender. É o nosso instinto, nós somos também animais. Então, como aconteceu uma situação no seu passado que você agiu dessa forma, naquela situação, naquele momento, para se proteger, é como se você tivesse que repetir isso toda vez que você estivesse vivendo uma situação similar àquela do seu passado. Só que, provavelmente, você cresceu, você ganhou outros recursos, você tomou consciência de uma série de coisas e hoje você não precisa agir da mesma forma. E provavelmente hoje essa reação traga prejuízo para a sua vida. O que precisa ser feito? Atualizar o sistema, atualizar a forma de agir. Por quê? Não condiz mais, não comporta mais tal comportamento que você teve naquela situação nos dias de hoje. Então, precisa fazer essa atualização, sair do automático. E aí, essa semana, inclusive, eu estava falando com uma cliente na sessão de terapia dela, exatamente isso. Por quê? Quem que pode fazer esse movimento para você? Né? Que a pergunta que sempre aparece aqui é como fazer isso? Né? Como curar esses traumas? Quem pode mudar isso é você. Você pode fazer diferente. Né? Não é a terapia, não é a meditação, não é alguém que vai estalar o dedo e vai simplesmente apagar isso, como o Bruno falou, porque isso não existe. O que pode acontecer, o caminho que pode ser feito é você primeiro tomar consciência desse sentimento, deste comportamento e do que isso te gera, e a partir daí começar a fazer diferente. É isso que pode ser feito. Muito bom. Temos perguntas? Vamos para as perguntas porque a gente já está na metade do tempo. Passa muito rápido o tempo aqui. Perda de bens imóveis e dos meus pais, eu acredito que a pessoa quis dizer. E hoje insegurança em investir e falta de confiança em sócios. Isso pode ser um trauma? A gente sempre costuma dizer uma coisa que é assim, isso eu aprendi com o Tadashi. Se a pergunta é pode, a resposta é pode. Então, se você está perguntando se isso pode ter sido um trauma, pode. Isso pode ter gerado um trauma com reflexo hoje? Sim. Passei lá atrás, os meus pais passaram, por exemplo, uma situação de perda muito grande, seja financeira ou relacionada a imóveis, ou uma traição numa sociedade, por exemplo, e isso de alguma forma me marcou. E hoje, nas questões similares a essas, então quando eu falo sobre dinheiro, ou quando eu falo sobre sociedade, ou quando eu falo sobre trabalho, pode ser que eu esteja trazendo um reflexo disso que aconteceu. Então, muitas vezes, eu tenho dificuldade de seguir com isso. Isso é muito comum, por exemplo. Eu tenho uma situação lá atrás, na minha família, onde aconteceu uma traição. Um relacionamento, por exemplo. Tem uma pessoa escrevendo isso aqui agora, exatamente. Uma traição num relacionamento. E, de repente, eu começo a perceber que hoje eu não tinha nada a ver com essa história. Podia ser uma história dos meus pais, dos meus tios, da minha família. E hoje eu começo a perceber que eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas. Ou eu tenho dificuldade de estabelecer um relacionamento. Parece que eu tenho a sensação de que vai dar errado, ou de que de alguma hora alguma coisa vai acontecer que vai estragar isso daqui. Pode ser uma possibilidade de um reflexo de algo que aconteceu lá atrás. Então a resposta é pode. Sim, pode ser um trauma. Eu vou, até para ajudar outras pessoas, eu vou falar uma coisa que eu falei na última live, na semana passada. Quando a gente ouve a palavra trauma ou criança ferida, a gente tende a procurar uma situação muito grandiosa, né? Por exemplo, fui abandonado, ou me esqueceram na escola, né? Meu pai não me buscou no horário, ou talvez uma surra que você tenha levado do seu pai ou da sua mãe, ou uma situação de abuso. Geralmente, quando a gente fala trauma, a gente procura essas situações muito grandiosas no nosso passado. E o que gera a criança ferida, o que gera o trauma, não é a situação em si.
Por exemplo, tem pessoas que apanharam, mas não tem o menor problema com essa surra que levaram. Tem pessoas que não deram um significado negativo para a surra. Apanharam, talvez porque fizeram alguma coisa errada, deixaram alguma bagunça, e foi a forma que o pai teve de corrigir. Não estou falando que está certo ou que está errado, mas tem pessoas que não dão um significado de trauma, por exemplo, para esse momento de castigo, de punição. Agora, tem pessoas que, por exemplo, o pai fala assim: nossa, meu filho, como você é desastrado. No tom de voz que eu falei aqui agora. Muito sutil, muito suave. E essa fala do pai gera um trauma enorme numa criança. Então, o trauma, não existe certo e errado, não existe o que pode e o que não pode. É o que foi trauma para você. Se você acha que esse momento de... vou usar as palavras que você colocou, né? Perda de bens, insegurança e falta de confiança nos sócios, foi um momento traumático para você, é nessa criança ferida que precisa ser olhada, é nessa criança ferida que tem que ser trabalhada, né? Porque qualquer coisa pode ser a criança ferida. A despedida, por exemplo, de um amigo que está indo morar num outro país, a despedida física, assim, tava na casa da minha avó, tô indo embora para minha casa. Isso, sua avó não morreu, sua avó continuou morando no mesmo lugar, mas você saiu das férias e foi para outro lugar. Isso pode ser uma criança ferida. Então não procure coisas muito grandiosas, porque podem ser coisas sutis também, né? O importante é a gente ver qual é o significado que você deu para a situação e não a situação em si. E muitas vezes a gente nem percebe. Deixa eu dar um exemplo disso que o Rafa falou com uma situação. Essa pessoa, ela veio para o atendimento individual e veio trabalhar um problema de relacionamento. Ela estava no 3º relacionamento. E quando eu perguntei para ela, o que acontece? O que você sente que você está no 3º relacionamento? E ela disse assim para mim: ninguém se importa comigo. Eu tenho essa sensação com todas as pessoas que eu me relacionei, que essas pessoas não se importam comigo. Então, por que eu vou continuar junto? Ela estava no 3º relacionamento. Olhando para isso, olhando para a história dela, para as coisas que tinham acontecido, de repente ela se lembrou de uma memória, de um dia, quando ela era pequena, ela tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, e a mãe esqueceu de buscá-la na escola. Só isso. A mãe não foi buscá-la. Depois a mãe chegou, atrasada, 1 hora depois, 1h30 depois, e explicou para ela. Daí eu perguntei, mas o que aconteceu? Não, depois minha mãe chegou e ela teve um problema no trabalho, por isso que ela chegou atrasada. O adulto entendeu. Mas quando a gente voltou para essa história, qual era a sensação daquela menina? A minha mãe não se importa comigo. Por isso que ela me deixou aqui, sozinha. E já que minha mãe não se importa comigo, quem é que vai se importar? Porque se a minha mãe, que é a pessoa que eu mais amo, não se importa comigo, ninguém se importa comigo. E a criança, naquele momento, deu aquele significado. Pum! Trauma instalado. Criança ferida instalada. Ninguém se importa comigo. E o que acontece? Passa uma vida repetindo esse padrão. Vai para um relacionamento, ninguém se importa comigo. Vai para o outro relacionamento, ninguém se importa comigo. Quando ela se lembrou dessa história, ela ficou muito triste. Ela entrou em contato com a dor dessa criança. Com essa criança que realmente acreditou que a mãe não se importava com ela. E ela pôde explicar para essa criança que não era bem isso. Que a mãe se importava com ela. Que nesse dia ela apenas se atrasou, ela teve um problema no trabalho. E quando ela pôde explicar isso para essa criança, ela pôde dar um lugar para isso. O que muda? Muda o que aconteceu lá atrás? Não. A mãe a esqueceu na escola, isso não vai mudar. Agora, daqui para frente, o que ela percebe nos relacionamentos? Eu sei que as pessoas se importam comigo. Às vezes eu não sou atendida da maneira como eu quero, às vezes não acontece como eu gostaria. As pessoas às vezes se atrasam, as pessoas às vezes se esquecem. Mas isso não significa que ninguém se importa comigo. Então ela pôde transformar e segue daqui para frente de outra maneira.
Eu espero que esse exemplo tenha ajudado a complementar essa explicação. Calma aí que eu perdi as perguntas. Aqui. Calma aí, tá carregando. Quer dizer que ficamos presos naquele fato? Perfeito. A criança fica presa naquele fato. Para o adulto, aquilo muitas vezes é irrelevante. O adulto fala, que bobagem, a minha mãe atrasou. Para o adulto é uma bobagem. Mas a criança ficou presa naquilo porque para a criança foi muito grande. O problema é que a criança segue vivendo em nós. A criança muitas vezes entra em cena e a gente não percebe. E daí você fala assim, nossa, fulano tem um comportamento tão infantil. E às vezes a gente não percebe as birras que a gente faz, a gente fica bravo, briga, bate o pé. Comportamento da criança que segue vivendo em nós. Como superar o trauma de ter visto meu pai e a minha mãe em depressão? O primeiro ponto que eu acho importante você olhar aqui é: a depressão, ela é do seu pai e da sua mãe ou ela é sua? Primeira coisa a ser feita é separar. Muitas vezes a gente pega pra gente questões que não são nossas, principalmente de pai, mãe, pessoas mais próximas. Então, separar aquilo que é seu daquilo que é dos seus pais. A depressão, por exemplo, é do seu pai e da sua mãe ou é sua? A sua situação provavelmente foi uma vulnerabilidade de ter visto seu pai e sua mãe numa situação difícil e você não poder fazer nada para ajudar. Então, esse é o primeiro ponto que eu te convido a olhar. Segundo, nesse caso específico, você enquanto filho, qual que é o seu lugar dentro da família? Né? O pai e a mãe, eles que cuidam do filho ou o filho que cuida do pai e da mãe? Eu te convidaria a olhar por esse caminho. E entender qual foi o significado que você deu quando você viu o seu pai e sua mãe em depressão, por exemplo. Qual foi o significado que você deu? Por exemplo, eu dei o significado, coitado do meu pai e da minha mãe, coitados deles. Eles não sabem lidar com isso, não conseguem lidar com isso. Pode ser que você tenha dado esse significado. E daí tem um reflexo na sua vida. Pode ser que você tenha dado o seguinte significado: eu não quero passar por isso na minha vida. Eu nunca vou passar por isso que meu pai e minha mãe passaram. E de repente, isso tem outro reflexo. Então, mais importante do que dizer sobre trauma não é perceber qual é o significado que você deu que gerou aquele trauma. Essa também é uma reflexão que você pode fazer. Depois de identificar um trauma, como fazer? Bom, excelente pergunta. Primeira coisa é tomar consciência, né? Então tomei consciência. Como eu vou tomar essa consciência? Provavelmente a maneira que eu enxergo que é mais fácil é através dos sentimentos. Então, de repente, acontece uma situação e eu sinto muita raiva. Coloca atenção nessa raiva. O que disparou essa raiva? A partir daí, talvez a gente consiga identificar qual que é o trauma. E aí é que tem o pulo do gato, que é o que a gente falou no começo, que é a atualização desse sistema. Talvez nessa situação lá atrás você precisou agir com muita raiva para se proteger. Hoje, coloca os 2 pés no chão, usa a meditação e vive no momento presente. Você precisa agir dessa mesma forma? Você precisa agir com a raiva, de repente, que você teve que agir lá atrás, no seu passado? É realmente assim, tomando consciência dessa ação. Esse é um dos passos, é um dos caminhos. Outro caminho é ressignificando esse momento que você viveu, né? Como você vai ressignificar isso? Talvez através de regressão, talvez através de terapia, talvez através de meditação, mas dando um outro significado para aquele momento. Por exemplo, nessa situação que o Bruno contou, dessa menina que não foi deixada na escola, mas deu o significado de ter sido abandonada na escola, onde a mãe tinha, na verdade, atrasado, né? Ela deu o significado do quê? Ninguém se importa comigo. A minha mãe não se importa comigo. Como que ela ressignificou isso? Talvez o Bruno possa falar pra gente qual foi o caminho que ela fez.
Mas ela deu um outro significado. Entendeu que naquele momento a mãe não tinha feito de propósito deixar ela na escola. Mas foi uma situação onde ela se atrasou, né? Entendeu e deu um outro significado. Uhum. Repete a pergunta, Rafa, por favor. Depois de identificar um trauma, como fazer? Depois de identificar um trauma, como fazer? O que a gente costuma dizer, não existe uma fórmula, não tem uma receita de bolo para esse tipo de situação. Por exemplo, muitas vezes eu estou contando para vocês aqui uma história, como eu contei a história dessa mulher. Você se identifica com aquilo. Você fala, eu vivi a mesma coisa. E a hora que eu falo para você que ela deu o significado dizendo para a criança que na verdade a mãe se importava com ela apenas se atrasou, de repente vira uma chave aí dentro. E você fala, com a minha mãe foi assim também. Olha que coisa. E às vezes isso resolve o problema. E você pode seguir em paz. Simplesmente isso. Às vezes você está lendo algo, cai uma ficha e você fala, isso aconteceu comigo. E de repente o sistema organiza de novo. Às vezes, na terapia, você entra em contato com uma situação e pode olhar para isso e faz uma transformação. Existem outras situações, traumas, onde o impacto é muito grande, que muitas vezes a gente não dá conta de olhar para aquilo sozinho. Que a gente não dá conta de olhar para aquilo que aconteceu sem um suporte, sem a ajuda de alguém, porque foi uma situação que mexeu demais com a gente. Então, muitas vezes a pessoa entra em contato com uma memória e de repente ela interrompe. Eu não quero olhar para isso. Ou de repente o corpo não dá conta de lidar com aquilo naquele momento. A pessoa começa a tremer, a pessoa começa a transpirar. São situações onde aquilo impactou muito forte o indivíduo. Então são situações que precisam de algum tipo de suporte, de algum tipo de olhar. Então se você sente que de repente, falando aqui, você se lembra de algo e você diz, isso de alguma forma me impactou, e isso tem um reflexo na minha vida, e eu gostaria de transformar, assistir essa live é uma possibilidade que você pode fazer uma transformação. Ir para o atendimento individual, para a terapia, é uma outra possibilidade que você tem. Ler um livro é uma outra possibilidade que você tem. No final do mês a gente tem a mentoria da criança ferida. Nós já falamos sobre isso com vocês. São 3 encontros onde a gente faz esse mergulho, identifica a criança ferida, vai ao encontro dela e como eu posso transformar isto que me aconteceu, o reflexo disso na minha vida hoje. Então são inúmeras possibilidades. Mas o mais importante é você tomar consciência. Esse é o primeiro passo. Se você sabe como fazer a transformação, siga em frente. Se você não sabe, ou essas coisas que a gente te falou ainda não te ajudam a dar esse passo ou resolver, procura aprofundar um pouco mais nisso, se você quiser, se for o seu momento. A mentoria é uma possibilidade. Se você quiser, vem com a gente no final do mês, nós vamos dar um mergulho nisso. Não é o meu momento, não é possível para mim agora. Outros recursos vão aparecendo para que você possa, de alguma forma, olhar para esses reflexos. Sem dúvida alguma, algumas pessoas falaram ali no começo, não é gostoso você olhar para algumas questões, mas muitas vezes o que te prende, né, a esses traumas e tem esses reflexos hoje na sua vida são essas situações. E a única forma de transformar isso é dando esse mergulho, é olhando também para essa sombra, né? Então eu quero deixar o convite, como o Bruno falou, para caso você sinta que você precisa trabalhar algo, que tenha alguma questão que você percebe hoje no seu presente, que você tem um comportamento automático, ou que te prenda a alguma coisa, você estar com a gente nessa mentoria, na semana que vem, o último final de semana de janeiro, onde a gente vai olhar de uma forma bem mais detalhada, bem mais esmiuçada sobre a criança ferida, sobre esses traumas e os reflexos que isso tem na nossa vida adulta, né, na nossa vida hoje. Então fica o convite, é comigo, com o Bruno e com a Carla, no final de semana que vem, 29, 30 e 31. Vai ser uma alegria ter vocês com a gente. E como o Rafa falou, muitas vezes olhar para essas situações, muitas vezes isso é um desafio, porque realmente algumas questões nos impactaram e é difícil de olhar.
E muitas vezes ainda não é o nosso momento de olhar. Não fique brigando com você. Porque muitas vezes a gente tem na mente algo que aconteceu e a gente conscientemente diz assim: eu não quero olhar para isso. Ainda não. Isso mexeu muito comigo. Eu não quero falar sobre esse assunto. Ok. Respeite o seu momento, o seu tempo. Eu tenho uma cliente que ela dizia assim para mim: esse negócio de terapia ou de atendimento individual, eu nunca gostei disso e nunca funcionou para mim, porque sempre me fazia o convite a olhar para o passado. Essas pessoas diziam que eu precisava olhar para trás e isso me fazia muito mal. E de repente, durante o processo, durante o atendimento, ela disse: hoje eu gostaria de olhar para algo que me aconteceu lá atrás. Perfeito. Agora chegou o momento de olhar. Então não é algo que é imposto. Quando chegar o seu momento, você vai poder olhar para essas questões e transformar aquilo que estiver pronto para ser transformado, para que daqui para frente você possa seguir de uma forma mais leve, mais tranquila e mais feliz. Esse é o nosso objetivo. Obrigado por todos vocês que estiveram aqui com a gente na live. A gente já passou 2 minutinhos e daqui a pouco tem a Meditação Kids. A gente espera vocês aqui na página do Instituto para uma outra live, para uma mentoria, para um atendimento individual, para bater um papo. Lembrem de mandar sugestões de temas para a gente. Na semana que vem a gente volta aqui para conversar com vocês. Então mandem o que vocês gostariam de ouvir, sobre o que vocês querem conversar. E vai ser uma alegria estar aqui com vocês de novo. E se a gente não respondeu alguma pergunta e você quiser enviar para a gente, nós vamos deixar aqui o meu Instagram, o Instagram do Rafa. Vocês podem mandar uma pergunta para a gente, uma mensagem. E na medida do possível, às vezes demora um pouquinho, mas a gente procura responder todas. Foi muito bom estar com vocês. Até daqui a pouco na meditação. Obrigado. Um abraço.